Vamos pra aula. Vamos lá, só pra gente iniciar, falar um pouquinho no contexto do futebol, entendendo que muitas das modalidades que nós temos hoje, elas são oriundas de esportes que nós temos, por exemplo, na China, na Grécia, na própria Roma Antiga, esportes que faziam uso, muitos deles de raquete, outros de bola, e quando a gente fala de modalidade já na idade mais atual, a gente vê que as referências são muito fortes nesses esportes antigos, tá? O futebol a gente tem, por exemplo, na China, o Caju, que era uma modalidade praticada com chute também, então a gente tinha contato físico, a gente tinha uma pegada dentro do aspecto de esporte de invasão, na qual você tem que invadir o campo adversário para que você possa pontuar. E proveniente disso, nós tivemos na era já do futebol, né, dos esportes, do futebol moderno, iniciando a modalidade do futebol, na qual você não tinha uma definição se utilizava a mão ou pé. Então lá na Inglaterra, quando foi colocada em prática essa modalidade, você tinha pessoas que na mesma dinâmica utilizavam para deslocamento da bola com a mão e com o pé. Em determinado momento foi vendo que era interessante fazer uma divisão. Quem queria jogar com a mão, a gente colocava com uma modalidade, quem queria jogar com o pé, colocava outra modalidade. Essa primeira divisão, ela trouxe um contexto na qual a gente dividiu o que era o futebol soccer, que é o futebol europeu, e que era o rugby, tá? O rugby futebol. A gente teve aí um pivô muito importante nessa história, que é um William Webb, né? Que ele foi um jogador que, durante esse jogo, ele achou o jogo meio monótono, então ele pegou uma bola e saiu correndo. Então eu falo pra vocês, Enzo, imagina você tá numa pelada super animada, e uma pessoa no meio do jogo pega a bola e sai correndo. Qual é a primeira reação de todo mundo que estava super animado jogando? Sai correndo atrás dela? Exatamente, é assim que deu início ao rugby, tá? Então a lógica interna do rugby, ela surgiu justamente de um jogador que momentaneamente achou ali que estava muito ocioso, que estava chato o jogo, e todo mundo correu atrás dele. E ali deu estalo para entender que havia uma dinâmica de deslocamento na qual a gente vê os esportes de bola oval, você tendo que atravessar o campo para chegar em endzone, para fazer um touchdown se for no futebol americano, um try se for no rugby, com essa ideia do William Webb lá atrás, na qual ele correu, né? E de forma espontânea deu origem aí a essa jogabilidade. Então a gente teve a primeira divisão para entender, quando a gente separou o que era futebol soccer e o que era rugby. Posteriormente, top. Pode falar. Não, top, a gente não sabia disso. Posteriormente, nós tivemos outra divisão, que foi a criação do futebol americano. Então, nós tivemos a colocação de equipamentos de proteção, que não tem no rugby, tá? Nós tivemos a colocação do sistema de downs, então o número de descidas em cada ataque que cada equipe tem. E aí houve a necessidade de uma outra divisão. Então, aqueles que queriam jogar no formato sem o material de segurança e sem número de downs, por exemplo, para descida, continuaram no rugby, e o outro grupo criou, então, o futebol americano. Então, até então, nós tínhamos já 3 tipos de futebol, tá? Quando as pessoas perguntam sobre algumas diferenças clássicas entre o rugby e o futebol americano, na sua jogabilidade, se a gente observar a imagem, tá? Para quem tiver aí e puxar a imagem de um campo de futebol americano, você vai ver que ele tem as jardas, né? Marcando as distâncias que os jogadores vão percorrer. Isso porque no sistema de ataque, a equipe que está com posse de ataque no futebol americano, ela tem que avançar um número de 10 jardas para que ela permaneça na posição ofensiva. Se em 4 jogadas, né, 4 descidas, 4 downs, eles não conseguem atingir essas 10 jardas, inverte. A equipe que estava defendendo passa a atacar, e a equipe que estava atacando passa a defender. No rugby não tem esse sistema de downs. No rugby você ataca independentemente de quantidade de vezes, até que a equipe adversária faça a detenção dessa bola. Até o final, no rugby, né? Rugby. Até o final, tem a linha final, você tem que ultrapassar essa linha final, não tem... Com a posse de bola. Ambos os jogos, tanto o futebol americano quanto o rugby, o objetivo final é no final do campo adversário, chamado end zone. Então você chega na end zone, só que a mesma jogada no futebol americano chama-se touchdown, tem valor de 6 pontos, e o rugby chama de try, e tem valor de 5 pontos. É como se o gol no futebol soccer que a gente conhece, a gente tivesse uma outra modalidade que fosse o mesmo elemento de chute para gol, mas ele tivesse um outro nome que não fosse gol, tá? Então a jogada é a mesma. A diferença nível de downs é que no rugby você tem uma liberdade maior de número de ataques, número de tentativas ofensivas. O futebol americano ele já limita você por 4 tentativas até avançar as 10 jardas. Avançou as 10 jardas, você tem mais novas tentativas para avançar mais 10. Então a equipe vai tentando avançar de 10 em 10 jardas até que ela chegue lá, por exemplo, na situação de fazer um ponto máximo, que seria o touchdown, tá? Ambas as equipes, quando conseguem fazer o touchdown ou o try no rugby, eles têm direito a uma nova cobrança próxima da zona de end zone, tá? Para fazer 1 a 2 pontos. Então o rugby você tem também uma conversão, e o futebol americano você pode optar por um ponto extra, que seria um chute naqueles Hs que nós temos, sim, ou uma nova saída com tentativa de touchdown para fazer mais 1 ponto. Rapidinho, uma pergunta. No futebol,
a gente tá acostumado a jogar 90 minutos, mais acréscimo. No rugby e no futebol americano, como é que é esse tempo? Então, no futebol americano nós temos 4 tempos de jogos, tá? E no rugby nós temos 2 tempos também. Então, outra diferença clássica é que a divisão de tempo no rugby, ela é sempre em 2 períodos, e a divisão no futebol americano são em 4 períodos, tá? No futebol americano também é muito comum você ter, por exemplo, equipes específicas para cada jogada. Então, eu posso ter um time de ataque, eu posso ter um time mais de defesa, então quando eu perco a posse de bola eu passo a defender, eu tenho uma equipe de defesa. E quando eu tenho uma jogada em que há necessidade, por exemplo, de um chute nos Hs, eu tenho também uma equipe de jogadores que são especialistas em chute. Então, no mesmo jogo, você pode ter 3 formatos de equipe, tá? Pega a bolinha para mim, só para eu fazer uma demonstração para você. As bolas, né, que são utilizadas aqui para jogos, né, de todos eles de bola oval, elas têm esse cadarço aqui que, por vezes, a gente segura dessa maneira para evitar que escorregue a bola. Então, todos os contatos com a bola, a gente tem, quando uma equipe está atacando, né, para que você possa impedir um avanço adversário, a gente faz aquela jogada mais abrupta que a gente chama de tackle. Então, tackle nada mais é do que um jogador adversário, quando ele está avançando com o objetivo de chegar à end zone para fazer o ponto máximo, ele com a posse de bola, eu posso fazer uma jogada da linha do ombro para baixo em que eu derrube ele no chão. Uma vez que eu derrubo, ele perde uma descida. Então, no sistema de downs do futebol americano, ele tem uma descida a menos. Ele tem que fazer um reinício de jogo, e aí ele tenta progredir. Se ele toma outro tackle, ele tem uma perda de descida até que ele complete as descidas. Se ele atingiu a jarda mínima, ele continua atacando. Se ele não atingiu a jarda mínima, aí a equipe muda, né, a posse de ataque e posse de defesa, tá? Só para que vocês entendam a contextualização do restante, nesse prosseguimento, então a gente tinha já o futebol soccer, o rugby e o futebol americano em grande ascensão, em muitos países trazendo essa cultura. E aí quando a gente olha, por exemplo, para a Austrália e olha para a Irlanda, para falar de futebol australiano e futebol gaélico, você tem a Inglaterra colonizando muitas regiões. Então quando ela colonizava essas regiões, ela levava a cultura dela. Então os esportes que eram praticados na Inglaterra eram adotados nesses países. E por vezes esses países eram oprimidos a não deixar a sua cultura florescer muito. Então a Austrália, para você ter uma noção, tem bibliografias que mostram que no período de colonização da Austrália, pessoas, né, ingleses que cometiam penas, que passavam, por exemplo, de 8 anos, eles eram destinados a ficar nessa região que antes ainda não era denominada Austrália. A gente chama de colônia penal. Então aquele preso com pena longa, a gente expulsava ele para essa região da Austrália. Então você imagina que hoje na Austrália você tem pessoas, imagina o Enzo, por exemplo, morador da Austrália, você teve o seu tataravô expulso da Inglaterra. Então, por vezes, alguns australianos não têm um carinho muito grande pela Inglaterra. E essa cultura inglesa, que é do futebol europeu, lá não era muito bem vista. Para você ter noção, se eu perguntar para você hoje, Oberdan, qual esporte você acha que na atualidade é o mais praticado no mundo? No mundo? Bom, futebol, né, meu irmão? É futebol, nós somos futebol. Eu, pelo menos, imagino que seja. Então, no mundo é o futebol soccer, tá? Na Austrália, ele tá entre o 5º e 6º. A gente tem à frente dele o rugby, o futebol australiano, a gente tem surf, justamente porque o australiano, durante um tempo, ele tinha essa dificuldade de aceitar uma herança esportiva cultural de um país que criou uma colônia penal, um país que expulsou um parente, por exemplo, tá? Então, por uma questão de identidade cultural, eles criaram o futebol australiano, que é um futebol que ele também é praticado com bola oval, mas ele, por exemplo, é um campo oval também, ele não tem um campo quadrado, tá? Você tem 18 jogadores, então o número de jogadores é muito maior, o campo é muito maior, e a gente tem elementos aí específicos. No futebol australiano, por exemplo, para você dar um passe, você não só envia a bola, como no futebol americano, você tem que dar um soco nessa bola, ou com chute para dar passe. Então tem algumas nuances específicas, tá? O futebol gaélico, ele já é um futebol que tem heranças mais parecidas com o futebol soccer, porque é bola redonda. Você também tem um número reduzido de jogadores, só que usa mão e pé. Continua com a herança do mão e pé, por uma questão de identidade cultural também da Irlanda, tá? Sim. Então a gente tem, para quem quer pesquisar aí, coloca aí Gaelic Football, que vocês vão ver muito material sobre o futebol gaélico também. E o legal é que no futebol gaélico você tem acima das traves do gol, imagina um futebol tradicional que você conhece, e aí acima das traves você tivesse 2 garfos. Então, se você chuta por cima do gol, que no nosso futebol aqui seria uma bola fora, no gaélico vale um gol.
Tá? E ele tem uma pontuação maior se você jogar no gol. Então, se você conseguir alcançar o gol. Tá? Então, rapidinho. Então, tem muito jogador aí que pode se transferir pro futebol gaélico. Tem muito jogador chutando a bola isolando. Muito jogador que poderia estar lá, né? Mas a gente tinha um exemplo aí do futebol americano. Jogadores, por exemplo, do São Caetano, né? Que chutava muito bem e ele foi tentar fazer teste. Mas a gente, às vezes, tem uma ideia... Né? O Ademar. A gente tem a ideia, assim, da cultura de que a gente observa, né, e acha que, então se o cara tem um bom chute, né, mas existem muitas outras nuances que estão envolvidas dentro ali do aspecto, tanto que tem jogador que vai e não consegue se estabilizar nessas modalidades, tá? Então aqui em linhas gerais, assim, de forma muito resumida, e esse vai ser tema, cara, de um dos meus próximos livros, né, que é a publicação que eu vou falar mais profundamente e explicar regras mais profundas de todas essas modalidades, que é um livro falando sobre os 5 tipos de futebol existentes, tá? Então a gente tem aí o futebol soccer, que é o futebol europeu, o futebol gaélico, o futebol australiano, o rugby futebol e o futebol americano. Então a partir de hoje vocês já conseguem entender que nós temos 5 tipos de futebol. Quando alguém falar de futebol, pergunte qual é o futebol. Futebol com o pai tem que saber todos os tipos de futebol, né? Eu era leigo, eu e os moleques, agora a gente já tem uma noção que não é só o futebol que a gente conhece. Eu quero perguntar. Como surgiu o futebol que a gente mais se identifica, né? O futebol soccer. Então, o futebol soccer surgiu justamente junto com o rugby. Foi nesse período em que eles tinham a ideia de jogos que eram praticados na antiguidade, com o uso de bolas, só que não tinha uma definição do uso de mãos ou pés. E quando fez essa divisão, né, em que o público do rugby utilizou a mão, a gente teve um desenvolvimento aí com a Football Association dentro da modalidade do futebol soccer, desenvolvendo esse futebol que nós conhecemos só com o uso dos pés, tá? E aí mais regras foram surgindo, se estabeleceu e hoje é aí listado aí como o disparado o esporte mais praticado do mundo, sendo referência para muitas outras modalidades.